Válvulas de pressão comandam e regulam a pressão do óleo hidráulico no circuito ou em seus elementos. Existem dois tipos: as válvulas limitadoras de pressão e as válvulas reguladoras de pressão. A limitadora de pressão deve evitar que seja ultrapassado um limite pré-determinado de pressão no sistema. E isto funciona deste modo: aproximando-se do valor máximo para a pressão, a válvula começa a se abrir e parte do óleo retorna ao reservatório. Atingindo-se a pressão máxima do sistema, o fluxo do óleo é desviado para o reservatório. Com isto, evita-se o aumento da pressão acima do valor estabelecido. Caindo a pressão novamente, por exemplo, quando uma válvula direcional for comutada, a válvula limitadora de pressão se fecha. Cada circuito hidráulico é protegido pelo menos por uma válvula limitadora de pressão. Mais uma palavra referente às condições de pressão em sistemas hidráulicos. Por exemplo, durante o deslocamento de uma carga, a pressão máxima ajustada na válvula limitadora de pressão não será atingida. Isto porque a pressão de trabalho será o resultado da resistência oferecida pela carga, somada às perdas pelo atrito nas válvulas e tubulações. Perdas essas que podem chegar a 25% da pressão de trabalho. Uma situação dinâmica, no entanto, pode transformar-se numa situação estática quando o êmbolo do cilindro atingir a posição final de avanço. O sistema, portanto, atingirá sua pressão máxima quando o trabalho, neste caso o levantamento da carga, estiver concluído. Na operação de fixar, por exemplo, atinge-se a pressão máxima pré-determinada e, consequentemente, a força máxima quando as garras sujeitarem a barra. Válvula reguladora de pressão. Se, por exemplo, tivermos um sistema com dois atuadores que devam proporcionar forças diferentes e que, portanto, trabalhem com pressões diferentes, a pressão para um dos atuadores poderia ser limitada a um valor mais baixo através da válvula reguladora de pressão. A pressão na saída da válvula atua sobre um êmbolo de comando. Elevando-se tal pressão, o êmbolo de comando é deslocado contra a mola, pouco antes de alcançar o valor máximo regulado. No caso de um cilindro, quando este alcança sua posição final, a pressão subirá. E isto faz com que o êmbolo de comando bloqueie a conexão de pressão, evitando que a pressão ajustada na válvula reguladora de pressão seja ultrapassada. Esta é uma válvula reguladora de pressão de duas vias. Sua função é limitar a pressão do mandril a um valor determinado. Se esta máquina tivesse uma válvula reguladora de pressão de duas vias, aconteceriam alterações na pressão durante a laminação da rosca. Isto, naturalmente, não é desejável. Por isso, combina-se a função de uma válvula reguladora de pressão de duas vias com uma válvula limitadora de pressão, obtendo-se dessa forma uma válvula de pressão de três vias que manterá constante a pressão durante a operação. Os picos de pressão são absorvidos, pois o êmbolo de comando da válvula reguladora de pressão de três vias liga as conexões de trabalho e de retorno. Com isto, elimina-se a sobrepressão e a pressão máxima não é ultrapassada.